Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo é mais um complemento do vídeo anterior, tá? Que eu mostrei para vocês como se criava uma tabela, um banco de dados no MySQL, né, no Workbench, mas eu mostrei só via ali query, né? Eu não mostrei no modo gráfico, tá bom? Então vou fazer esse vídeo e também vou incluir um pouquinho de linha de comando diretamente no CMD do Windows, tá? Que eu acabei não mostrando para vocês, certo? Vamos lá, iniciando o nosso MySQL. Aqui é padrão, tá, pessoal? Acho que todo mundo já conhece, né? Então a gente já tinha criado 2 bancos aqui, né? Um banco escola e um banco pizzaria, tá bom? E aí, agora o que que a gente vai fazer? Deixa eu só conferir se está gravando. Tá gravando. Bom, então, e o que que a gente vai fazer agora? Vamos criar um banco de dados só com o mouse mesmo, tá? Sem usar código, sem nada, certo? A gente clica com o botão direito aqui, a gente cria um esquema, tá? Esquema é um banco de dados. Dá um create esquema, aí a gente aqui vai colocar o nome do banco, né? Então a gente chama de, o que que foi? Foi escola, pizzaria e agora pode ser locadora. Nem existe mais locadora, mas tudo bem. Locadora, certo? Então o nome vai ser locadora. Aqui, pessoal, a gente pode escolher qual que é o charset, né, que é aquela codificação. Normalmente a gente utiliza um que é o UTF-8, tá? Você que mexe com HTML, você já tem noção do que significa isso. O UTF-8, esse outro aqui, a gente pode colocar como UTF-8 underline, deixa eu ver qual que é o mais. Tinha um que chamava CLI, então vou deixar um default aqui, tá, que provavelmente ele segue o padrão, certo? E aqui eu só dou um apply, tá? E aí o que que vai acontecer? Ó, ele já vai mostrar o código, né, de como que você vai criar esse banco, né, aquilo que eu comentei, acaba gerando o próprio código, né, então teoricamente a gente está fazendo a mesma coisa, só que aqui fica diferente, porque o MySQL ele dá essa linguagem, tá bom? Bom, aqui dá um apply, dá um finish e está criado o nosso banco, certo? Tá aqui, ó, locadora. Certo? Então esse aqui é o nosso banco. E aí, pessoal, isso aqui é uma forma, tá? Então eu criei um banco aqui, ele já existe, né? O banco locadora, tá? Não tem tabela, então vamos criar uma tabela agora também via clique do mouse, né? Então a gente expande, né, o locadora, clica com o botão direito e dá um create table, tá? Então a gente vai criar uma tabela aqui, é a locadora, pode que cliente, né? Cliente, normalmente a locadora tem ela tem uma lista, né, de clientes, enfim, tá. Cliente, e aqui pessoal, vocês podem colocar, enfim, tem várias coisas que vocês podem colocar aqui, mas eu vou deixar só assim, tá, por enquanto, né. Depois eu vou mexer, vou mexer na tabela, tal, mas eu vou deixar por enquanto só essa tabela assim. Certo? Então eu vou dar um apply, apesar que eu posso fazer o que também? Eu posso colocar colunas, né, colunas direto aqui. É porque isso aqui é muito ruim, porque fica curtinho aqui, mas eu posso criar coluna. Então eu clico aqui, ó, em coluna, tá? E aí nessa tabela, ID cliente, né, é a primeira, essa eu vou deixar, certo? Então eu já vou deixar o do tipo inteiro. Agora eu vou criar outra com o nome, né, o nome do cliente, certo? Vou deixar aqui como varchar, tá? Aí eu vou criar outra aqui como, CPF, certo? Vou deixar como varchar também, tá? Pessoal, veja, se vocês viram a primeira aula de chave primária, né, veja que quando eu criei o ID cliente, ele já marcou aqui como, esse PK aqui, tá? Que é primary key. Isso aqui é uma chave primária dessa tabela, então já está criado isso daqui, né. Então é legal que você não esquece, né, você acaba criando, deixa por default, tá. Então essa aqui é uma opção, tá bom, pessoal. Então eu só vou criar com esses 3 campos, né, então eu até me perco um pouco aqui, porque normalmente eu não utilizo esse tipo de criação, mas eu acho que é interessante, sei lá, no começo, se estiver um pouco perdido, né, eu acho que é legal você utilizar, porque depois você vê o código como que é utilizado, né.
Tá bom? Então, eu só criei esses 3 campos, eu venho aqui em Apply, tá? Clico em Apply, ó, e aí já mostra para mim o código, né? Qual que é o código para a gente criar, né? Ó, Create Table, o banco é a locadora, né? A tabela é cliente, né, aí tem os 3 campos, ID cliente, né, que é um inteiro, ele não pode ser nulo, né, que não pode estar vazio, porque ele é a chave primária, o nome que é só varchar, tá, de 45, pode aumentar e ele pode ser, esse null aqui, né, que ele pode ser nulo no início, né, esse not null é que não pode ser nulo, não pode ser vazio, tá, e o CPF. Tá bom? E aí mostra aqui qual que é a chave primária, que é a ID cliente, que é o identificador único da nossa tabela, certo? Vem aqui em Apply, ele vai executar o nosso HTML, eu venho, fecho aqui, tá? E aí eu venho aqui, ó, tá criado a nossa tabelinha cliente com os 3 atributos, né, com as 3 colunas, ID cliente, nome e CPF. Certo, pessoal? Então essa daqui você cria dessa forma, tá? Eu falo que não acho legal assim, porque você acaba não pegando todo o processo, né, mas acho que no início é interessante, às vezes também se trabalhar numa empresa que usa o Workbench e é uma determinação da empresa que vocês trabalhem por ali, tá? Então, enfim, mas é interessante também, certo? E aí, pessoal, tem uma outra coisa, né? Antes de tudo, eu só vou mostrar para vocês onde que fica esse banco, né? Porque toda vez que a gente cria um banco, né? Ele tem uma operação, um lugar default que ele vai ficar guardado, né? E aí como que você acha esse lugar, né? Você tem que, deixa eu ver, a gente tem que deixar em arquivos ocultos. E aí, porque assim é uma pasta oculta, né? Então você vai lá no seu C2 pontos, né? Aí você marca aqui, ó, exibir itens ocultos, e ele tá aqui, ó, Program Data, certo? E aí no Program Data você vai procurar em MySQL, ó, tá aqui, ó, MySQL, né? Aí você procura qual que é o nosso MySQL, né, que é esse daqui, e aí dentro dele vai ter um campo chamado Data, e aqui vai ter o nosso banco, né, ó, esse banco locador aqui, ó, tá? Então o seu banco tá aqui, ó, né? Tudo que tem nele tá aqui, nesse arquivo, certo? E aí tem a escola, né, que eu criei da outra vez, tem a escola, qual foi? Escola, locadora e pizzaria, né, ó, e pizzaria, certo? Então o seu banco ele fica aqui, né, se você, enfim, quiser fazer um backup, alguma coisa assim, né, ele não abrir em outro MySQL, ele tá por aqui, certo? Bom, e aí eu vou para a segunda parte desse vídeo, que é o quê? Eu vou mostrar para vocês como se usa a linha de comando, tá? A linha de comando, a gente usa aquele CMD, né, que é aquele DOS lá, que o pessoal chama de DOS, mas assim, você precisa ter como posso dizer, vocês precisam ter a gente chama de client, né, ó, tá aqui nesse ícone aqui embaixo, na barra de tarefas, eu até deixei ele aqui, né, mas ele chama, é um client, né, ó, command line client, tá? Nem todo MySQL vem por padrão instalado, isso aí quando você instala, né, não tem como colocar, algumas versões tem, tá? Mas aí quando não tiver, o que que você faz? Você vem aqui em Tools, né, e aqui, ó, você vai ter a opção disso daqui, ó, Start MySQL Utilities, né, Start Shell, tá? Porque aí você vai começar a linha de comando, né? Quando você não tem isso daqui, ele tem um negócio que vai mostrar para você como você instala, né? Tá bom? Então, se você tiver isso aqui direto é legal, mas se você não tiver, você precisa instalar, tá bom? E aí você pode iniciar por aqui, você pode colocar o ícone aqui, né, e vir aqui pelo menu iniciar, e você vai lá em MySQL e procura o shell, tá? É esse daqui, ó. Tá? Você consegue por aqui, né? Clica nele para iniciar, ou você deixa ele aqui, né? Clica com o botão direito e coloca na barra de tarefas, ou você faz do jeito que normalmente as pessoas fazem, tá? A gente vem aqui, digita CMD, que é a linha de comando, tá bom? E aí, pela linha de comando, o que que você vai fazer? Você vai acessar o seu banco de dados do MySQL, né? E aí, normalmente, é o que o pessoal utiliza, tá, pessoal? Então, por isso que eu queria mostrar para vocês como que funciona,
tá bom? Então você vem aqui e faz o MySQL, tá? -U, root que é o nosso usuário, -P, tá? É esse o código para vocês entrarem. Isso aí, pessoal, com o tempo vocês vão decorando, mas depois ou vocês podem deixar em algum lugar, né, para não esquecer, tá? E aí ele vai pedir a senha, né? Eu acho que a minha é admin, é isso mesmo. Bom, aqui eu estou dentro do meu MySQL, tá? Estou dentro onde está aquele banco, né? É a mesma coisa que aqui, ó. Eu tô aqui, ó, tô nessa região, tá? Quando eu tô ali naquele linha de comando, eu tô naquela região. Normalmente nas empresas você acessa os bancos por aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um comando show databases, né? Para mostrar meus bancos que estão aqui. Qual que ele vai mostrar? Ele vai mostrar esse escola, vai mostrar o locadora e vai mostrar esse pizzaria, tá? Isso aqui são outras coisas que são meio que padrão que tem aqui. Mas veja, ó, eu tenho os 3 aqui, certo? E aí, funciona daquela mesma forma que eu mostrei na parte visual, né? Eu preciso selecionar o banco para eu saber o que tem nele, né? Então, por exemplo, use escola. Não, vou usar o outro, vou usar o locadora. Use locadora, que eu estou fazendo o quê? Eu estou mostrando para o MySQL que eu estou usando esse banco, senão eu não consigo fazer nada nele, né? Então, use locadora, ó, deu database change, né? Ou seja, eu estou usando o banco locadora, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um show tables, né? Esse show tables é o quê? É para eu saber quais são as tabelas do meu banco locadora, né? Show tables, eu só tenho uma tabela que chama cliente, né? Então, essa é uma forma, tá, pessoal? Então, tem mais coisas que você consegue fazer aqui. Você pode, se eu der um select aqui, asterisco from cliente, não vai aparecer nada, porque a tabela está vazia, né? Certo? Olha lá, está vazia, né? Se tivesse alguma coisa, ia mostrar um banco aqui um pouquinho maior, tá? Então, por enquanto, não tem nada aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer? Tem um outro comando que eu acho que é muito interessante, que ele chama desk table, né? Desk table, que ele vai descrever a tabela, né? E aí ele vai mostrar para mim. Não, peraí, deixa eu ver se eu não. Desk table, eu acho que é describe. Desk table, não, acho que é desk e o nome da tabela. Deixa eu ver. Eu sempre esqueço. Ah, tá, é isso mesmo, ó. Ele mostra para mim qual que é a minha tabela, né? O que que tem na minha tabela, quais são os tipos de dados, os atributos dela, certo? Tem isso daqui, ó. Tá? Então, é legal também, né, você ter esse controle por aqui, eu acho que é bem interessante, né, porque você acaba tendo um controle sem depender do Workbench, né, não vou falar mal do Workbench, porque o Workbench é excelente, mas eu acho que é um controle melhor, tá? Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aquela tabela, vou buscar aquela tabela lá que a gente modelou, do Copa do Mundo, que foi o professor Sóstenes que fez pra gente, e deixa eu procurar ela aqui, deixa eu ver se ela não está em outra pasta. Tá aqui, ó, script de criação de tabelas, ó. Esse script aqui, eu vou rodar esse script, tá? Vou testar ele agora, vou ver se dá certo. É um script da criação desse campo Copa do Mundo, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar. Primeiro, eu preciso criar um campo, né? Copa do Mundo, que não tem aqui ainda, certo? Não, vou fazer por aqui, ó. Vou entrar nessa conexão, certo? Entrar nessa conexão e aí nessa conexão aqui. Então eu vou criar, qual é o nome daquele banco? Copa Underline Mundo, né? Então eu vou criar aqui um esquema, tá? Copa Underline Mundo. Vou criar esse banco, certo? Vou criar esse banco já está aqui, ó. Vou escolher esse banco, né? Apesar que eu já tenho esse código aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, use Copa do Mundo. Vou escolher esse campo e vou criar essa tabela, tá? Vamos ver se dá certo. Aqui, bom, banco criado, certo?
Tá. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o seguinte, é que a gente, toda vez que a gente cria um banco, né, a gente precisa saber se as tabelas já existem, né, porque senão dá erro, né, então por isso que faz essa confirmação aqui, esse if, né, por isso que deu esse alertinho aqui, certo? Mas ele está criado, está tudo bonitinho, vamos lá para o nosso CMD, né? Aqui, ó, que a gente já sabe, tá? Ó, as tabelas, deixa eu atualizar aqui, ó, todas essas tabelas, né? Cartão, estádio, gols, grupo, jogador, jogos, país, substituição, tá? Então vou lá no CMD, vou entrar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou Primeiro eu vou usar o banco Copa do Mundo, certo? Copa do Mundo, mudei meu banco, né? Então vou pedir para saber quais as tabelas estão aqui, ó. Tabela cartão, tabela estádio, gols, grupo, jogador, tal, né? Então vou querer, por exemplo, saber describe desk. Opa, vamos lá, eu acho que é desk, né? Desk cartão. Deixa eu ver o que tem nessa tabela cartão. Ó, tem jogos, jogador e de jogador, cartão amarelo, vermelho, tempo, tal, certo? Aí vou lá no desk gols. Vou ver os campos que tem na tabela gols do meu banco Copa do Mundo, né? Ó, jogo e de rodada, jogador e de jogador, né? Tempo, né? O tipo aqui, ó, né? Que é um int, date time, tal, certo? Então, por exemplo, né, esse banco ele também está vazio, né? Se eu der um select, que é um comando para eu saber, para fazer uma consulta, né, asterisco from, e aí eu escolho qual tabela, tá? Desk asterisco from grupo. Então, tá vazio, né, porque eu não coloquei nada, eu só criei o banco, né, não tem nada porque eu não inseri nada, tá, pessoal? Mas é só para mostrar para vocês como eu tenho acesso aos bancos de dados, né, aqui do MySQL aqui por esse ambiente, né, pelo CMD, tá? O que é o prompt, ou tem gente que chama do DOS, é o antigo DOS, tá? E aqui eu consigo fazer várias coisas, né, inclusive eu consigo deletar o banco, né, então, vamos lá, drop escola, né? É aquele banco escola lá que eu tenho. É o drop database. Database escola, certo? Ó, dropei, apaguei. Vou lá no meu MySQL, vou ver se ele tá lá. Se ele foi embora. Vem aqui, vou atualizar e acabou a escola, né? Então eu vou lá e vou fazer outro, vou dropar outro. Hoje eu tô empolgado. Vou dropar o database locadora. Vamos lá, dropei o locadora, vou lá dar uma olhadinha. O locadora tá aqui ainda, né? Eu atualizo. Cadê o locador? O locadora morreu, né? Então vou dropar tudo, vai. Vou dropar agora o pizzaria. Database. Pizzaria, certo? De novo eu errei. Eu fiz o mesmo erro que eu fiz no outro vídeo, né? Escrevi pizzaria errada. Drop database pizzaria e drop Copa do Mundo. Drop database. Hoje tá difícil. Copa do Mundo, tá tudo dropado. Agora eu vou pedir para mostrar os bancos, né? Quais que eu tenho, né? Show databases. Ó, morreu tudo, né? Todos aqueles 3 lá, eles morreram, tá? Então, pessoal, quando a gente trabalha com direto ali, né, via linha de comando, a gente consegue fazer várias coisas, né? Aqui você consegue criar tabela, criar o banco, fazer as inserções, tá? Fazer as consultas. Então, normalmente você vai ver um ambiente desse daí quando você for trabalhar, né? Na maioria das vezes, tá? Algumas pessoas usam lá o cliente usam o Workbench, né? Porque você tem aquela parte visual, mas na maioria das vezes você vê essa situação aqui, principalmente quando você vai trabalhar com alguma linguagem como Linux, assim, linguagem não, algum sistema operacional como Linux, pessoal que programa em PHP ali, que é um pouquinho mais ágil, né? Você tem essa integração com o MySQL e é tudo aqui, né? O pessoal usa o MySQL, o MariaDB, então o pessoal usa bastante por aqui, tá?
mas vocês também usam o Workbench, mas a maioria das vezes você usa aqui pelo cliente aqui, pelo Shell, tá? Então só complementei o vídeo anterior, que eu achei interessante mostrar pela parte gráfica como você cria lá um banco de dados, né, como você cria ó, as tabelas, como você cria os campos, tá? E você também pode utilizar esse ambiente aqui que eu acho que é interessante. Certo, pessoal? Então espero que tenham gostado, então até um próximo vídeo, e próximo vídeo com certeza vai ser um vídeo a gente fazendo as declarações dos campos, tá bom? Então é isso, até mais, tchau, tchau.